Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui no Minha Vida e o tema de hoje é um tema bastante comum, mas que muita gente ainda tem vergonha de falar, que são os escapes de xixi. Então, se você sofre com isso ou conhece alguém, acompanha a gente que vai ser bem interessante. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tô aqui com a Yasmin Xavier dos Reis, que é fisioterapeuta pélvica e olha, ela vai falar muita coisa legal. Boa noite, Yasmin. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Natane. Boa noite, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar desse assunto que é tão sério, mas que é tão pouco falado e tanta gente tem vergonha de falar, né? Então, vamos desconstruir esses paradigmas. Podem mandar as perguntas, né? Que a gente vai responder tudo aqui para vocês. Exatamente. Como a Yasmin falou, eu estou aqui com o meu celular, de olho nas perguntas de vocês, para tirar todas as dúvidas. Lembrando que essa live é um oferecimento de plenitude. Então, bora começar, Yasmin. Para começar, eu já queria logo jogar um mito aqui que muita gente acredita que os escapes de xixi são só em idosos. É verdade ou é mito? Mito: qualquer pessoa pode sofrer com os escapes de xixi, que aqui a gente chama, né, de incontinência urinária. O nome dessa doença é incontinência urinária. Ela é sim mais comum em alguns grupos, como por exemplo nas mulheres idosas, exatamente porque com o avançar da idade, com a queda dos hormônios, principalmente do estrogênio, isso vai propiciando ali o aparecimento dos escapes de xixi. E em grupos, por exemplo, de gestantes ou no pós-parto, pelo próprio peso ali no abdômen que vai comprimindo a bexiga, pelo enfraquecimento dessa musculatura também. Mas, apesar de ser mais comuns nesses dois grupos, de idosos e de gestantes, qualquer pessoa pode ter. Pessoas jovens, pessoas que nunca tiveram filhos e inclusive crianças. Yasmin, você citou agora os grupos das gestantes, né? O pós-parto. Muita gente normaliza essa incontinência urinária pós-parto, mas ela é realmente tão normal assim? Nem um pouco normal, tá? Esses dois grupos, tanto de idosos quanto de gestantes, né, e no pós-parto, por acontecer a incontinência com uma maior frequência, as pessoas tendem a normalizar, achar que faz parte daquele ciclo da vida, achar que é um processo que precisa de ser lidado, né, de uma forma natural, mas não, tá? Os escapes de urina, em qualquer situação, eles são um sinal de alerta, um sinal de problema e precisam de passar por um tratamento adequado, tá? Você que é gestante, você que é puérpera, se está aí sentindo um escape de xixi, ou percebe que a calcinha está aparecendo com um cheirinho de urina no final do dia, é importante ficar de olho, porque o aparecimento da incontinência nessa fase da vida aumenta a chance de você continuar com a incontinência ou de tê-la novamente lá na frente, quando chegar na fase idosa ou na fase adulta, né? E durante a gravidez, tem alguma atitude que a gestante pode ter para evitar que ela tenha escape durante e pós o parto? Sim, com certeza. Na gravidez, existem tanto formas de tratar a incontinência, se ela já estiver presente, quanto de prevenir para ela não ter. E as duas coisas são através da fisioterapia pélvica, que é o que eu faço. A fisioterapia pélvica ela pode ser iniciada tanto nas tentantes, né, naquelas que ainda não engravidaram e querem engravidar para já preparar o corpo para ter uma gravidez o mais saudável possível. Ela pode acontecer na gestação, desde o início da gestação. Se você descobriu hoje, está aí com 4, 5 semanas de gravidez, você já pode começar a fisioterapia pélvica. Ela vai começar de uma maneira diferente, de uma forma progressiva, por conta dos maiores riscos nesse primeiro trimestre, mas ela já pode começar logo no início, tanto para prevenir quanto para tratar a incontinência. E caso você não tenha passado, né, pela fisioterapia na gestação, nada te impede de passar pelo tratamento no pós-parto, tá? E isso serve tanto para um pós-parto imediato, assim que você teve seu neném, quanto daqui a 5, 10, 15 anos. Se você ainda está sofrendo por uma incontinência que começou durante a gestação, você também pode tratar e também vai se beneficiar muito desse tratamento.
Que interessante, eu acho que muitas gestantes elas não têm noção da importância da fisioterapia pélvica, né? E eu até acho muito legal a gente frisar a importância do exercício, porque muita gente acredita que o exercício ele é agressivo, que ele pode piorar, e na verdade não, né? Não vai piorar os escapes de xixi. Exatamente. Existem sim alguns exercícios que devem ser evitados quando você já passa por um escape de xixi, porque eles podem sim piorar a incontinência e até causar uma incontinência se você ainda não tem. Então, por exemplo, exercícios de alto impacto, aqueles que você precisa de pular, de saltar, de pegar uma grande quantidade de peso. Vou dar um exemplo para ficar bem claro: CrossFit, que é um exercício que gera muita carga. Ele é um exercício que pode causar uma incontinência urinária, por gerar um aumento muito grande da pressão intraabdominal. E se aquela mulher já não tiver um assoalho pélvico, né, uma musculatura, aquela musculatura que segura a bexiga, forte para segurar aquele impacto, a chance dela se fragilizar, se lesionar e os escapes de xixi começarem é muito grande. Então, esse tipo de exercício, que é de alto impacto, só deve ser praticado se você já passa por um acompanhamento da fisioterapeuta pélvica e tenha certeza de que o seu assoalho está preparado para fazer o exercício. Mas agora, fazer atividades físicas leves, moderadas, que não geram alto impacto, você vai se beneficiar muito e são fatores que vão te proteger. Atividades físicas mais leves, elas vão te proteger contra a incontinência, né? Geram um fator ótimo de proteção. E quando associados à fisioterapia pélvica, então, você vai ficar aí 100%. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que existem alguns níveis, né, de incontinência urinária, desde o mais leve até o mais severo. Os exercícios, eles também têm essa escala de quem tem uma incontinência leve precisa fazer menos, quem tem uma incontinência severa precisa fazer mais. Como que funciona? Os exercícios físicos, eles podem ser feitos em todas as pessoas, quem tem ou quem não tem incontinência. Mas é preciso ser orientado o tipo de exercício de acordo com a sua condição. Então, por exemplo, você que já sofre com algum tipo de escape de urina, seja ele um escape leve, né, que é aquele escape em gotinha, ou um escape moderado, que é aquele escape ali em jatinho, ou um escape grave, que é quando a urina inteira sai, você precisa de fazer de atividades mais leves, né? Não pode começar com uma atividade que vai gerar muita demanda física, muito esforço, muito cansaço. E o ideal, na verdade, é que você só comece a fazer essas atividades físicas depois de passar pelo acompanhamento da fisioterapia pélvica, né? De passar por essa avaliação. O fisioterapeuta vai ver como é que estão essas estruturas, a sua musculatura, a condição da sua bexiga, vai te ajudar a fazer toda uma reprogramação dessa bexiga para você ter condições de fazer essa atividade física com segurança. Até porque, Natane, é muito complexo você fazer uma atividade física com o risco de perder urina na atividade física. Não apenas pelo fator da incontinência, mas até pelo próprio fator constrangedor. Então, até para você ter uma segurança, para você conseguir fazer aquela atividade física com conforto e sem medo. E Yasmin, a pessoa que ela quer começar uma rotina ali de fisioterapia pélvica, ela precisa de algum encaminhamento médico ou ela pode chegar, por exemplo, diretamente a você? Não precisa de encaminhamento, Natane. O fisioterapeuta pélvico ele é um profissional de primeiro contato. Isso quer dizer que o paciente pode vir direto para a gente. Mas é claro que é sempre importante os fisioterapeutas e os médicos manterem um contato muito íntimo, tá? Então, sempre que eu recebo um paciente que não passou pelo médico urologista ainda, eu encaminho para aquele médico, para ele fazer os exames médicos, dar um diagnóstico médico, e aí a gente consegue juntar o diagnóstico do médico com o diagnóstico fisioterapêutico para indicar para aquela pessoa o melhor tratamento, né, para ele passar tanto pelo acompanhamento de fisioterapia pélvica, que eu posso falar um pouco para vocês também de como que é esse tratamento, o tratamento médico, que às vezes pode ser necessário, por exemplo, uma medicação, associar alguma outra coisa para melhorar as perdas de urina, e o tratamento complementar, que é por meio da atividade física, que a gente já vem falando aqui, por meio, às vezes, de exercícios de respiração guiada, de meditação, acupuntura, todos esses tratamentos complementares que vão auxiliar a fisioterapia e o tratamento médico a ter resultado.
Então, todo mundo tem que andar de mãos dadas. Eu não trabalho sem a ajuda dos outros profissionais, a gente tem que estar junto. Nossa, eu acho que é super importante a gente frisar isso, né? E Yasmin, a gente já está aqui com algumas perguntinhas, o pessoal está interessado, está curioso. Então, eu já Pode vou mandar. começar a soltar algumas. O Antônio, ele está comentando que a esposa dele tem escapes de xixi e que isso aconteceu depois do parto, como você falou. É mais uma das pessoas que, infelizmente, né, teve o escape de xixi pós-parto. E olha, a esposa do Antônio pode procurar aí fisioterapia pélvica, né? Pode e deve, tá? Independente de quanto tempo isso aconteceu, se foi esse ano, ano passado, há 20 anos atrás. Se os escapes estão acontecendo, a fisioterapia pélvica é o tratamento de primeira linha. O que que isso quer dizer? Quando a pessoa tem um escape de xixi, a gente sempre começa pela fisioterapia pélvica, com os exercícios específicos de treinamento do assoalho pélvico e de reeducação da bexiga. Caso a fisioterapia pélvica não dê um resultado efetivo, o que é raro, na maioria das vezes tem, aí a gente tenta associar a fisioterapia com algum medicamento. E só nos pouquíssimos casos em que essa associação da fisioterapia com medicação não deu certo, aí sim pode entrar por uma conduta mais invasiva, como uma cirurgia, um implante de um neuromodulador, alguma coisa mais invasiva, que aí o médico vai fazer. Então, vem para a fisioterapia que a gente tem uma grande chance de ajudar a sua esposa. Olha aí, Antônio, dica da físio, hein? E a gente tem aqui também duas perguntinhas da Nicole. A primeira é que ela gostaria de saber quais maus hábitos do dia a dia podem provocar incontinência urinária. Olha, são várias coisas. Geralmente, quando alguém tem incontinência, a gente não consegue encontrar um único fator que causou. Inclusive, na sua esposa, Antônio, provavelmente não foi só a gravidez, não foi só a gestação. É uma série de fatores que, quando combinados, né, vão amontoando, vão enchendo aquele copinho até que chega um momento que transborda, literalmente, né? Então, alguns hábitos são, por exemplo, o consumo de alimentos com muita gordura ou com muito açúcar, por conta de questões metabólicas, a obesidade, que gera uma inflamação no corpo inteiro e fragiliza aquela bexiga, o consumo de alimentos e principalmente de bebidas, que são irritativos para a bexiga. Então, por exemplo, refrigerantes, chimarrão, café em excesso. Então, nada disso é proibido, mas a gente tem que tomar com equilíbrio, né? Não pode se exceder. O tabagismo, né? Então, o consumo de cigarro está associado também com incontinência urinária, a prática de atividades físicas de alto impacto, que nem a gente conversou, como crossfit, jump, trampolinhas, ginastas olímpicas, tem muita incontinência urinária. É esquisito a gente pensar nisso, né? Porque elas estão ali ginastas, estão nas Olimpíadas, a gente pensa no corpo saudável, mas tem muita incontinência pelo impacto. Então, se você se identifica com esses fatores, é importante já começar a melhorar esses aspectos da sua vida e já fazer um tratamento preventivo. A fisioterapia não precisa de vir só para tratar a incontinência, ela pode vir para prevenir, para você já deixar o seu corpo preparado para evitar que a incontinência apareça no futuro. Demais! Eu nunca pensei nessa questão das atletas de ginástica. A gente sempre olha e Muito. fala que são pessoas tão ativas, né? Não deve ter nenhum problema. Muito interessante. E você citou que o uso de alguns remédios pode prejudicar, né? A gente tem aqui uma pergunta do Adilson, que ele pergunta se alguns medicamentos para controle da pressão arterial podem causar incontinência também. Uma pergunta. Em geral, esses remédios para pressão, eles não vão causar. Mas se você já tem alguns fatores ali causando uma incontinência, pode piorar. Principalmente se você toma diuréticos. Então, se você toma um remédio para pressão que faz você fazer mais xixi e você já perde a urina, a chance de você perder mais vezes é maior. Então, é sempre importante relatar para o seu cardiologista, caso os escapes estejam acontecendo, para ele ajustar a sua medicação, evitar os remédios diuréticos, exatamente para você ter esse maior conforto e maior segurança. E a gente recebeu aqui uma perguntinha da Nicole, que já estava ali na minha lista, parece que ela adivinhou, que eu, né, dei uma pesquisada e vi que as mulheres são as mais atingidas. Mas os homens, eles também podem ser atingidos? E por que
que as mulheres são as que mais sofrem com isso? É alguma questão fisiológica do nosso corpo? Exatamente. Todo mundo pode ter incontinência, seja homens, seja mulheres, seja pessoas não binárias, qualquer pessoa pode ter, tá? No caso das mulheres, pessoas que têm útero, que têm vagina, o fator de incontinência é mais acelerado, mais propício por dois motivos principais. O primeiro, o hormonal, porque a gente passa na vida por vários ciclos hormonais que propiciam o aparecimento da incontinência, ou seja, o estrogênio, que é um dos hormônios do nosso ciclo menstrual, tende a cair em alguns períodos na nossa vida, e isso faz com que a musculatura do nosso assoalho pélvico fique mais frágil, com menos colágeno. O colágeno é aquilo que deixa a nossa pele firme. Então, você imagina, o músculo fica menos firme, fica menos forte. Então, acontece que, se esse assoalho está mais fraco, a bexiga fica mais solta, tá? Digamos assim. E outro motivo muito importante que a gente não pode deixar de citar é o tamanho da uretra. Porque em nós, olha aqui o tamanhozinho da uretra, que pequenininho que é. Mas em quem tem pênis, a uretra tem que passar por todo o caminho do pênis. Então, a chance desse xixi não escapar é maior, porque a mangueira é maior, né? Mas qualquer pessoa pode ter. Em homens, o fator que é mais gerador de incontinência urinária é câncer de próstata, principalmente após a cirurgia, porque muitas vezes a retirada ali da próstata, a próstata é uma glândula que ela fica aqui embaixo da bexiga. E os nervos que inervam essa bexiga, né, que fazem essa bexiga funcionar, eles passam aqui coladinhos na próstata. Então, durante a cirurgia, a retirada da próstata pode lesionar os nervos e fazer com que a bexiga não funcione da maneira correta. Deu para entender? Super, tá super didático. Eu amei a ilustração. Vai ficar bem mais fácil das pessoas de casa entenderem. Com certeza. São termos bem técnicos, né? Então, assim, fica mais fácil para todo mundo entender. Já ganhei Sim. uma aula aqui. A Maria, inclusive, ela está elogiando a nossa live. Ela disse que o conteúdo está muito bom e que esse tema é um grande tabu, né? A gente sabe que as pessoas têm vergonha de falar que elas sofrem com os escapes de xixi. É um tabu enorme, até porque as pessoas que passam por isso, elas sentem mais vergonha, sentem medo de sair na rua, de acabar perdendo urina em público, das pessoas verem, né? Então, a gente precisa muito de falar sobre esse assunto para as pessoas procurarem ajuda e não ficarem tão restritas, né? Porque quando a gente tem medo, a gente tende a nem conversar com o médico, a nem contar que está passando por isso, né? Então, para procurar ajuda, tem que ter coragem, tem que se empoderar do que está acontecendo. E querer melhorar, né? Porque acaba mexendo com a autoestima, você fica ali mais pouquinho. Então, gente, não tenham vergonha, busquem um médico, busquem um fisioterapeuta, andem ali em conjunto, como a Yasmin falou, que é muito importante. E Yasmin, a gente tem mais perguntinhas. A Patrícia está perguntando se ter escape de xixi quando tosse é normal ou já pode ser o início de um problema. Não é normal, Patrícia. Qualquer perda de urina já é incontinência. Mesmo se for só uma gotinha, a gente já vai classificar como incontinência, mas uma incontinência urinária mais leve, tá? A gente tem 3 tipos principais gerais aí de incontinência. O primeiro delas é a incontinência de esforço, que acontece exatamente nesse momento que você falou, da tosse, que é o momento em que você pressiona a barriga. Essa barriga ela vai levar um soco para dentro, sabe? Quando a gente tosse, a barriga não encolhe. E isso vai empurrar a sua bexiga e os escapes acabam acontecendo, tá? Então, momentos quando tosse, espirra, pega peso, pula, corre, vai atrás do ônibus, pega uma criança no colo, qualquer coisa que gera pressão na barriga e faz o xixi escapar, é um tipo de incontinência urinária de esforço, tá? Quando a gente falou ali das atletas olímpicas, das ginastas, de trampolim, é um exemplo de incontinência urinária de esforço, porque o que elas estão fazendo ali é muito esforço. O segundo tipo de incontinência urinária é o de urgência. É aquela situação em que você tem uma vontade muito apertada de fazer xixi. Às vezes você fez há pouquíssimo tempo e você tem que correr para ir no banheiro, porque parece que se você não correr, o xixi vai escapar, você não vai conseguir segurar. É muito comum isso acontecer, por exemplo, quando a gente está lavando as mãos por escutar o barulho da água,
quando tá botando a chave na porta. Eu tenho muito paciente que fala assim, Yasmin, quando eu chego em casa, eu boto a chave na porta, parece que é imediato, eu tenho que largar as compras e sair correndo para o banheiro. É um tipo de urgência, porque você tem essa necessidade de correr para o banheiro. E o terceiro tipo de incontinência urinária é a mista, que é quando você tem tanto sintomas de esforço quanto sintomas de urgência. Então, percebe que a classificação da incontinência não vai depender da quantidade de xixi que você perde, mas das situações em que ela ocorre. Tá? Então, mesmo uma pequena quantidade já precisa ter sua atenção, porque a tendência é que isso piore com o tempo. Tá? Na maioria das vezes, a incontinência ela não melhora sozinha, ela piora com a idade, exatamente porque com a idade diminui o estrogênio, vão aumentando os fatores que causam também a incontinência. E para não haver essa piora, a pessoa que começa a fazer o tratamento, ela tem um determinado tempo que vai resolver o problema ou ela precisa estar nesse tratamento para sempre? Ótima pergunta, tá? Porque sempre na primeira sessão, a primeira pergunta dos pacientes é por quanto tempo eu tenho que fazer isso? A gente dá geralmente uma média, mas é uma média bem geral, de 3 a 6 meses de tratamento, que vai depender de como que está a sua saúde, quais os outros fatores que estão sendo envolvidos naquela incontinência, do quanto aquele paciente vai ser responsável em fazer os exercícios em casa, porque não é só a fisioterapia 1, 2 vezes por semana que resolve, tem que fazer exercício todo dia em casa, que a gente passa. Então, vai depender de tudo isso para o tratamento ser mais demorado ou mais rápido. Mas o que acontece? A gente faz o tratamento e o paciente consegue, na grande maioria das vezes, se curar ou melhorar muito os seus sintomas, a ponto de se sentir satisfeito com o tratamento, né? Mas isso não quer dizer que depois que ele tratou, que ele pode esquecer o assoalho pélvico, pode esquecer a bexiga para o resto da vida. Por quê? Isso são coisas que a gente tem que continuar monitorando. Então, ele vai ter que, ao longo da vida, pelo menos anualmente, visitar o fisioterapeuta pélvico e fazer uma avaliação preventiva, igual vai no ginecologista e faz o preventivo. Vai no fisioterapeuta pélvico e faz uma avaliação para prevenção. Ele vai ter que criar a rotina de sempre olhar o seu assoalho pélvico, de lembrar de fazer os exercícios de vez em quando, para fazer essa manutenção. Mas ele não vai precisar de ficar dependente da fisioterapia pélvica para o resto da vida. Isso não, a gente trata para dar aula. Acho que isso era o maior medo das pessoas, né? Mas então, o tratamento é possível, gente. Procurem fazer, se informem direitinho, consultem o médico, que é muito importante. E, Yasmin, o sobrepeso, ele é um fator de risco para desenvolver incontinência urinária? Sim, o sobrepeso e principalmente a obesidade, por 2 fatores principais. O primeiro, pelo próprio peso abdominal, próprio peso corporal que pesa naquele assoalho. Eu ainda não mostrei direito o assoalho para vocês, né? O assoalho é um conjunto de músculos que ficam aqui embaixo na nossa pelve, ó. Essa é a pelve, a nossa bacia, tá? E o assoalho pélvico é um conjunto de músculos que fica aqui embaixo, segurando nossos órgãos, incluindo aqui a bexiga. Então, quando a gente tem um peso aumentado, é mais peso que esse assoalho está tendo que segurar. Então, se esse assoalho já não está preparado, é que nem você sentar em uma rede que está solta. Você vai cair da rede, você vai cair no chão, tá? Então, a gente tem que deixar essa rede bem firme para conseguir aguentar todo o peso que está ali de cima. Mas não é só o próprio fato do peso corporal. No caso da obesidade, a obesidade ela é uma doença metabólica crônica e de caráter inflamatório. O que isso quer dizer? Falei um monte de palavra difícil, né? Quer dizer que além do peso maior, a gente tem ali muita inflamação pelo corpo. O corpo está inflamado. E a inflamação faz a gente perder músculo, faz a gente perder osso, faz a gente ter infecções com maior frequência, faz adoecer mais, ou seja, faz ter mais chance de perder xixi. Então, no caso da obesidade, tem que tratar não só diminuindo o peso do corpo, mas tratando toda essa questão metabólica que está envolvida. A gente tem aí na imaginação que todo obeso tem que ter uma massa corporal grande. Não, mas tem pessoas que têm uma obesidade e uma massa corporal que a gente não imagina que é obesidade. Por quê?
aquele corpo não tá, aquele corpo ele está acumulando um caráter metabólico muito grande que gera inflamação. Nossa, muito legal. E, Yasmin, a gente tem aqui duas perguntas sobre exercícios. E é a sua especialidade, né? A Patrícia, desculpa, a Patrícia não, a Natalice, ela quer saber se existe algum tipo de exercício caseiro que ela possa fazer antes de começar um tratamento com fisioterapia pélvica. Última pergunta, Natalice. O que é o adequado? É muito importante a gente já começar em casa a se cuidar, sim, mas não com um tratamento específico. Por quê? Não adianta a gente pegar exercícios gerais para assoalho pélvico e fazer em casa sem saber se aqueles exercícios são adequados para você, tá? Por quê? A gente tem os dados nos estudos que cerca de 30% das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico. Você pede contrai o assoalho pélvico, elas contraem tudo, contrai bumbum, contrai barriga, fecha a perna, levanta o corpo, faz qualquer coisa menos contrair o assoalho pélvico. Então você imagina, 30% das pessoas tentarem fazer exercício em casa, fazerem da maneira errada. O que vai acontecer? Vai piorar o sintoma. Então, eu recebo muito paciente que comprou, por exemplo, um curso de pompoarismo online, começou a fazer um monte de exercício em casa sozinho e piorou o sintoma. Por quê? Aquele não era o exercício certo para você. Aquele exercício não foi orientado para a sua saúde, tá? Para o que você precisa. Então, o que você pode começar a fazer em casa hoje? Se conhecer. Se a gente sabe que a maioria das mulheres não sabem contrair o assoalho pélvico, não conhecem, às vezes nunca olharam a própria vulva, faça esse trabalho em casa. Pega um espelhinho, bota ali na frente da sua região íntima, dá uma olhada como que é, encontra a sua musculatura do assoalho pélvico, tenta contrair. A gente contrai o assoalho pélvico tentando fazer o movimento de segurar o xixi ou de segurar o pum, sabe? Então, você tem que ver, ó, esse assoalho fazer isso daqui, apertar. Tá? Tenta fazer essa contração, vê se você consegue contrair deitada, tenta sentada, tenta durante um movimento. Vai conhecendo como é que funciona ali o seu corpo. Porque se você já chega na fisioterapia pélvica, já sabendo como funciona o assoalho e já tendo maior consciência corporal, você vai chegar no tratamento muito mais rápido. Que às vezes a gente tem que gastar várias sessões ali no início para ensinar isso para os pacientes. Se você já chega sabendo, você vai conseguir se curar e ter essa tão sonhada alta mais rápido do que a maioria das pessoas, tá? Então é isso que você pode começar a fazer em casa. Mas sempre, antes de fazer exercícios específicos, procure o fisioterapeuta. Faça a avaliação, que aí ele vai te passar os exercícios certos que você tem que fazer. Eu acho que tá todo mundo meio curioso. Você pode dar alguns exemplos de quais exercícios você passa na fisioterapia, como funciona? Com certeza. Eu vou dividir esses exercícios em 3 grupos, tá? Para ficar mais fácil. O primeiro tipo não é bem um exercício, é uma mudança de hábitos de vida. Então, se a gente sabe, por exemplo, que fumar, beber, ter uma alimentação ruim, não praticar atividade física ou praticar atividade física de alto impacto, que tudo isso aumenta a chance de ter incontinência, a gente pega esses fatores, avalia o que está errado e tenta mudar. Então, às vezes, é um momento que eu vou precisar ali do educador físico para me ajudar a passar um exercício, que eu vou precisar de encaminhar para uma nutricionista, para um yoga, para fazer alguma coisa específica. E a gente faz também uma programação de como que está funcionando aquela bexiga. Eu passo para os pacientes, logo na primeira sessão, uma coisa que se chama diário miccional. Ou seja, eles têm que anotar para mim toda vez que eles fazem xixi em casa, toda vez que eles perdem xixi e toda vez que eles bebem algum tipo de líquido. Porque aí eu consigo perceber como que está essa rotina, de quanto em quanto tempo eles vão no banheiro, de quanto em quanto tempo bebe água, qual a quantidade, né? Quais líquidos podem estar irritando a bexiga, porque aí tendo isso em mãos, a gente consegue programar. Programa o horário do xixi, o horário da água, aumenta o volume da água, tá? A gente vai fazendo esses ajustes. Então, esse primeiro tipo de exercício é mais uma questão de comportamento e já melhora muito, tá?
Muitos pacientes fazem esse trabalho, dali a 2 sessões falam, nossa, Yasmin, eu já melhorei tanto e eu não fiz nada, eu só mudei os meus hábitos, né? O segundo tipo de exercícios, ele está direcionado para melhorar a comunicação do seu cérebro com a sua bexiga. Por quê? A nossa bexiga, ela sabe qual é o momento certo de ficar relaxada e de encher, e o momento de contrair para o xixi sair a partir do nosso cérebro. Então, é o nosso cérebro que avisa, relaxa e espera o xixi chegar, ou contrai e manda o xixi sair. Então, em muitos pacientes, essa comunicação não está muito legal. Ou esse cérebro está toda hora mandando a bexiga contrair, ou ele está falando para a bexiga não contrair hora nenhuma. E aí a gente tem aparelhos de neuromodulação, é uma corrente elétrica, tá? Que a gente coloca ali em algumas regiões do corpo que fazem essa bexiga aprender a funcionar da maneira correta. Então, é uma forma da gente atuar direto aqui dentro. Então, esse é o segundo grupo de exercícios. E o terceiro é o de fortalecimento, né? Não só fortalecimento, mas de coordenação do assoalho pélvico, que é o que geralmente a gente mais ouve falar. Então, são os exercícios para a gente fazer essa redinha aqui que segura a nossa bexiga, ela tá firme. Então, a gente treina contração do assoalho pélvico para você conseguir contrair na hora da tosse, na hora do espirro, na hora da urgência, para conseguir ir para o banheiro caminhando e não correndo, né? Aprende a contrair. Aprende a relaxar da maneira correta para esse xixi esvaziar todo e essa bexiga conseguir se esvaziar na hora que você senta. Coordenação para você conseguir contrair durante o movimento, tá? Então, a gente cria essa aptidão que a gente fala, né? Essa musculatura funcionar da maneira correta. Então, esses são os 3 tipos principais. E aí, os pacientes, eles vão, na medida que vão melhorando, a gente vai tornando os exercícios mais difíceis para eles, né? Então, por exemplo, se você começa fazendo treino para aprender a contrair o assoalho pélvico, quando ficar fácil, ficar moleza, eu vou te mandar fazer isso em pé. Eu vou te mandar fazer isso durante um agachamento, durante um exercício de subir escada, durante um fortalecimento, vou mandar fazer na academia, porque aí você vai colocando a fisioterapia pélvica dentro do seu dia a dia. E aí, quando eu falo que a fisioterapia vai ficar um pouquinho com você para o resto da vida, é nesse sentido. Que se você aprende a usar o seu assoalho pélvico da maneira correta, você vai aprender que para o resto da vida você pode usar o seu assoalho pélvico na hora de fazer o seu pilates, na hora de fazer a sua natação, fazer a sua corridinha. Você vai usar o seu assoalho pélvico, não vai esquecer dele e vai estar prevenindo da incontinência voltar no futuro. Eu acho que muita gente nem imaginava o quanto podia mexer o assoalho pélvico, fortalecer ele, como a gente fortalece o bíceps, tríceps, glúteo na academia, que já é tão normal, a gente precisa trazer essa normalidade também do assoalho pélvico. Nossa, exatamente. A gente esquece, malha só o bumbum e esquece do assoalho que está ali no meio, né? Exatamente. E Yasmin, para quem lida com escape de xixi no dia a dia, as pessoas podem não ter tanta informação como a gente gostaria, como a gente já falou no início da live. E aí, ali na hora do desespero, percebeu que está com escape de xixi, ela vai e utiliza um absorvente menstrual. Ele é capaz de... Deu uma travadinha, mas eu entendi a sua pergunta, né? Se o absorvente menstrual é adequado para segurar as perdas de xixi. É isso, né? Exatamente. Não é o mais adequado, Natane. Seguinte, existem absorventes que são próprios para segurar a incontinência urinária, porque eles vão ter ali produtos, eles são feitos de uma maneira para segurar xixi, não menstruação. Porque xixi e menstruação são compostos de maneira diferente, eles vão ter um volume diferente, né, uma consistência diferente. Então, tem absorventes, por exemplo, os da Plenitude, que eles são próprios para segurar o xixi. Mas agora, o absorvente, eu sempre gosto de destacar que ele tem que ser um seu aliado durante o seu processo de tratamento. O que isso quer dizer? Se você está perdendo xixi, é ótimo você usar o absorvente para você ter mais segurança durante o seu dia a dia. Para você conseguir sair, fazer as suas atividades, trabalhar, passear, rir, gargalhar, sem medo do xixi vazar e das pessoas verem, tá? Então, você usa o absorvente para se sentir mais seguro.
Mas você não pode ficar ali refém para o resto da vida. Então, você tem que passar pelo tratamento com a fisioterapia, que pode, inclusive, te fazer ficar livre do absorvente um dia, né? Então, ele vai ter feito parte, né, desse momento da sua vida, foi o seu aliado, mas é importante tratar e não ficar com ele para o restante da vida, não, né? A gente não pode se acomodar. E Yasmin, uma curiosidade bem legal que eu encontrei das pessoas, quando elas escutam a fisioterapia pélvica, elas pensam, se enquanto eu estiver fazendo xixi, eu ficar barrando ele, segurando, isso significa que meu músculo vai ficar mais forte? Ótima pergunta. Não, pelo amor de Deus, por tudo que é de mais sagrado, não façam isso, tá? Se você conseguiu segurar o xixi, dar essa cortadinha no xixi, quer dizer que você contraiu o assoalho pélvico, tá? Mas você não pode fazer isso. Por quê? O nosso xixi, ele tá saindo aqui da bexiga e passando por essa mangueirinha que é a uretra. Quando você contrai o assoalho pélvico e corta o xixi, o que você tá fazendo é isso aqui, ó. Apertar aqui, bem aonde está o vermelhinho, você aperta aqui e segura a urina. Então, imagina só o que acontece. Esse xixi estava descendo, ele já estava aqui na portinha, você contraiu e ele voltou. Ele buscou bactéria lá na sua vulva e levou lá para a bexiga. Se a gente leva bactéria para a bexiga, o que é isso? Uma infecção urinária. Você pode estar causando uma cistite, tá? Então, fazer contrações durante o xixi pode causar uma cistite. Além disso, você está ensinando o seu cérebro a trabalhar da maneira errada. Por quê? A gente tem um reflexo que se chama reflexo de Mahony. O que é isso, Yasmin? Isso quer dizer que quando a gente contrai o assoalho pélvico, a gente avisa para o nosso cérebro que o xixi acabou. E a gente faz o nosso cérebro mandar a bexiga relaxar. Então, se você começa a contrair no momento em que a bexiga devia estar expulsando o xixi ali de dentro, você está ensinando o seu cérebro a funcionar da maneira errada. E aí, com o tempo, pode ser que a sua bexiga pare de expulsar a urina da maneira certa. E aí, isso, ao invés de te dar uma incontinência, de fazer você perder xixi toda hora, pode fazer uma bexiga hipoativa, que a gente fala, que é aquela bexiga que não funciona. E às vezes você vai perder urina porque o xixi enche tanto e a sua bexiga não tá nem aí, não tá nem funcionando, que o xixi transborda, porque não cabe mais nada aqui, tá? E a bexiga hipoativa é muito mais difícil de tratar do que aquela bexiga com urgência ou com esforço, tá? Ela não aceita tão bem ao tratamento. Então, fazer contrações durante o xixi é perigoso demais. Não pode. Não pode. Yasmin, infelizmente nosso tempo acabou. Eu Já? queria te Passou muito rápido, foi tão Muito. legal. Eu queria te agradecer por essa explicação tão didática. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que as pessoas de casa também. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por tirar as dúvidas dos nossos espectadores. E fala alguma dica para alguém que está começando esse tratamento. Deixa um recado da Físio para a gente encerrar. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz demais de estar aqui conversando para vocês. Eu me coloco à disposição para ajudar quem precisar nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, que é @falandodagina, se escreve falando.da.gina, onde vocês vão encontrar várias informações, não só sobre incontinência, mas sobre a vida sexual, urinária e fecal de vocês, tá? E a minha dica é: procurem conhecer o assoalho pélvico de vocês, tá? Não esqueçam de olhar para suas vulvas. Eu sei que a gente aprende a esconder a nossa região íntima, a ter medo, a ter vergonha, mas a gente precisa de estar mais aberto a conhecer o nosso próprio corpo, porque isso vai ajudar demais a vocês perceberem os problemas antes deles piorarem e procurar ajuda o mais rápido possível, tá? A segunda dica é essa: procurem ajuda o quanto antes. Não esperem a situação piorar ou não esperem chegar a acontecer um escape de urina. Procurem antes para prevenir. A gente tem muito como ajudar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo aí de casa que assistiu a live. Eu queria lembrar que ela fica guardadinha aqui no Facebook do Minha Vida. Então, se você perdeu alguma parte, não chegou no comecinho,
é só acessar o Facebook que ela vai estar completa aqui para você. Boa noite